Enfim, aqui eu agradeço muito o teatro por ter dado essa oportunidade para trazer para vocês o que passa na minha cabeça. Hoje vocês vão ter essa dimensão. Porque hoje é a primeira vez mesmo, publicamente, que eu estou num espaço maravilhoso, apresentando para muita gente o que eu fiz ao longo desses anos. Eu vou começar com uma música feita aqui em Botucatu. Vejam vocês, no ano de 1999, eu fiz em uma homenagem a uma garota que, com 17 anos, aqui na cidade, eu perdidamente me apaixonei. E todo mundo já se apaixonou com 17, vocês sabem como é. E essa história é a primeira coisa que marcou para mim, porque eu não tive digamos, um resultado muito positivo, né? Vocês riem, né? Pois é, eu não ri muito, mas o que aconteceu foi que eu me declarei a ela. Dei o primeiro passo. Fiz o que um homem tinha que fazer. Fui lá e disse os meus sentimentos, e gostaria muito de ficar com essa garota, e ela disse que não. Mas disse um não muito bonito. Ela falou, olha, Gustavo, você é muito novo para mim. Ela tinha, não sei a idade, mas imagino que mais de 30. Hoje em dia, né, que já se fala, já se discute mais, inclusive esse assunto, ela fez bem em não ter ficado comigo. Mas, de qualquer forma, eu trago... quando aconteceu isso, aconteceu um movimento muito bonito também na minha vida, que foi eu ficar mal. Muito mal. E não saber para quem falar. Quando não se tem para quem falar, ele me ouviu. Eu vim até o piano e entendi que era com ele que eu tinha que trocar ideia. E ao longo desses 22 anos, ele foi o que ouviu basicamente todas as minhas histórias, sejam tristes ou alegres, lamentações, angústias, coisas que eu estou, inclusive, tratando hoje na análise, mas ele já ouviu há muito mais tempo. Eu trago essa para vocês, então, finalmente. Essa primeira música se chama Muito Novo. Queria que vocês... eu acabei nomeando em homenagem a essa garota. E reparem no primeiro acorde. Acho que esse primeiro acorde diz muito do que eu senti na hora.
Muito obrigado, minha gente. Valeu demais. Nossa Senhora. Tocar em dois é legal. Tocar sozinho é bom demais também, viu? Uma experiência que eu não sei se vocês já tiveram, mas recomendo. Subir no palco sozinho e tocar como se você estivesse na sala de sua casa, fazendo música do jeito que você gosta, concebe, é muito gratificante. Essa música, minha gente, chama-se Valsa e Cebolinha. Sim, é um trocadilho com o salsa e cebolinha, o tempero nosso de cada dia. Eu fiz pensando em fazer uma canção, vejam vocês, é uma melodia que não recebeu letra ainda, mas é a minha primeira tentativa de fazer uma música um pouco mais popular, talvez. Que tem uma melodia, não sei se vocês reconheceram, mas tem uma melodia muito gritante na mão direita que faz. Isso é uma melodia para os cantores e para os letristas, aí um pote cheio de ouro para poder fazer um milagre. E eu brinquei com a palavra da salsa para fazer uma valsa. A minha ideia era fazer uma valsa mesmo, como se fosse uma valsa clássica, mas ela está destrinchada na mão esquerda fazendo isso aqui. 1, 2, 3, 1. Vale lembrar que valsa é em 3, né? Não sei se vocês lembram de valsas assim. Um, dois, três, um. Isso é a valsa que eu quis provocar, mas ela está diluída dentro disso aqui, ó. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Então essa música que vocês ouviram, ela foi um apanhado dessas duas belezas de uma melodia que percorre a peça inteira e uma mão esquerda desenfreada fazendo uma outra estrutura. Eu vou continuar agora com uma música que me marcou bastante, o período que me marcou bastante foi Tatuí. Eu tive a chance de estudar o curso de MPB e Jazz lá durante muitos anos, e essa música que eu vou tocar agora foi feita em 2000, eu tinha 18 talvez, fazendo minhas contas rápidas aqui, e ela nasceu aqui tocando com o pessoal da medicina. Vejam vocês também que tem o curso de medicina aqui, que é ótimo, e eles têm festivais de música interno. Ao chegar próximo dessa galera, eu comecei a tocar muito com uma cantora que fazia medicina, e fiz um A de uma música, uma parte A, né, onde eu vou mostrar um motivo pelo qual eu vou depois improvisar. Eu fiz esse A pensando nessa nossa boa amizade, Maria Tereza, que fez curso aqui de medicina. E depois eu ampliei, agora que eu revisitei essa música, eu ampliei ela e transformei ela num choro. Chorinho, 3 partes, um choro clássico, né, que tem uma parte A, parte B e parte C. E quis também homenagear ao Hermeto Pascoal, grande Hermeto, que foi uma figura muito importante durante o período do Tatuí. Então eu fiz uma música, para os que conhecem também um pouco a obra do Hermeto, vão saber que ele é um cara um pouco meio despirocado, tal, faz um monte de coisa diferente. Então, esse choro hermético vai para vocês aí. Eu tinha mais ou menos esses 18 anos. Vamos ver o que sai, né?
Saiu. Dessa música agora eu vou tocar meio que marcando o meu primeiro desfecho de um relacionamento muito longo, onde eu morei junto com essa minha ex-namorada. Foi um relacionamento muito bonito, nesse caos total de final de relacionamento, e eu pus o nome de Pas de bruit, que no francês podemos entender como sem ruído, sem barulho. Exatamente o que eu acho que eu estava precisando na hora, de não ter muito barulho acontecendo, mas o barulho aconteceu durante muito tempo ainda. É uma música que eu fiz e que eu também acho que eu aproveito o ensejo para explicar o porquê do nome do disco, que se chama Solitude, e depois tem um tracinho escrito Solitude, e que vocês vão entender que o Solitude também é emprestado desse francês, como podendo ser uma proposta de um estudo solitário, exatamente o que acontece quando se escolhe um instrumento para ficar perto, esse estudo sozinho, né? E solitude podendo significar uma coisa alegre, é o prazer de estar sozinho, consigo mesmo, e nesse caso dividindo as emoções com esse bom analista que me ouviu bastante. Vamos de Pas de bruit. Vou atentar vocês a uma curiosidade dessa melodia que eu acho bem interessante como final de relacionamento. Eu não tinha percebido isso, depois que eu escrevi, eu notei. Tem duas melodias que se distanciam, começam juntas e se distanciam. Num primeiro A, que é um coral a 5 vozes, é uma espécie de afastamento e aproximação dessas duas melodias. Uma delas é essa aqui, a que sobe, né? E tem a que desce. Quando elas são tocadas juntas, ficam assim. E assim é construído a parte A.
Muito obrigado, Padre Bruy. Bom, vou fazer agora uma que marcou uma fase muito maravilhosa, que foi a faculdade. Fiz o curso de composição. Oi, Bi. Fiz o curso de composição na USP. E foi muito interessante, que foi um pós-Tatuí. Eu não sei se eu vou fazer uma explicação aqui. Tatuí, o curso que eu fiz é um curso voltado muito para a música popular, chamava-se MPB e Jazz. E já o curso da USP era de composição, mas eles pouco dialogavam com o jazz e com o MPB. Enfim, na verdade, nada se ligava. E no começo da faculdade tive muita dúvida de continuar a fazer o curso, e, enfim, por que fazer aquilo também. Mas a faculdade em si é muito interessante, os professores depois eu fui me adaptando também, e fui começando a gostar muito de música erudita. Essa música que eu vou fazer agora para vocês, eu nomeei como No Pagode, pensando em Brahms. Brahms foi um compositor alemão, Johannes Brahms, mas também tem a brincadeira de Brahms num pagode. Quando a gente vai no pagode, a gente toma Brahms, né? Ou Skoises, sei lá. Mas, nesse caso, no pagode pensando em Brahms, é realmente uma provocação escancarada que eu fiz, inclusive, para o meu orientador, sobre a discussão música popular e música erudita, onde eu acho que não tem não deveria ter, pelo menos, uma diferença, mas é comum de se ver. Nessa época também eu coloco para vocês uma curiosidade muito interessante da minha função pianista. Eu entendi a função pianeiro. Acho que vocês tiveram a chance de ver o Hércules Gomes aqui, um amigo de São Paulo que veio tocar com o grupo dele. E o Hércules é um grande pianeiro. Pianeiro é essa função de pianista que toca os clássicos, toca música erudita, mas tem o traquejo da improvisação, mas tem o rebolado, né, de se tocar música popular. Então, eu me defini pianeiro. Foi até a minha tese de final de curso. Ajudou muito cair do céu esse estilo pianeiro de ser, que é justamente o que eu faço ao piano. Eu me sinto à vontade suficiente para ficar improvisando temas populares, temas eruditos. Então, o pianeiro entrou nessa composição também. No pagode, pensando em Brahms. Vamos lá.
Isso aí, minha gente. O disco Solitude, que está ali na frente para vocês, com o QR Code, poderem ouvir em casa, vai se fechar agora. Essa é a minha última música do disco. Depois tem alguma surpresa aí que eu não vou revelar. Enfim, essa última música do disco, ela se chama Um Ponto. É uma música que, enfim, é uma história bem trágica, mas vou contar para vocês porque eu estou aqui. Eu poderia estar realmente não aqui. Eu tive um acidente gravíssimo doméstico com vidros temperados que se romperam dentro dele mesmo, né? Que os temperados quebram dentro dele mesmo. Só que eu estava embaixo e os vidros todos caíram 2 por 2, 2 metros por 2, caíram totalmente em cima de mim e tive ferimentos gravíssimos aqui nas 2 mãos, nos 2 pulsos, na verdade, perda total de tendões na mão esquerda, parcial na direita, artéria que foi suturada e não tinha mais conserto, um nervo que ainda está regenerando, na verdade, esse nervo do dedão, que os médicos me disseram que ao longo do tempo vai regenerar. E foi uma história muito, muito forte que aconteceu há 2 anos atrás, no final, durante a pandemia, inclusive, e que mudou drasticamente a forma da minha vida, assim, de uma forma, enfim, eu vejo hoje em dia, eu nem sei muito o que dizer, na verdade, porque essa história é tão difícil para mim, mas eu vou contar para vocês que eu nomeei essa música como sendo um ponto. Um ponto, na verdade, foram mais de 100. Eu contei depois que a enfermeira começou a tirar, não só dos pulsos, mas do corpo todo. Mas eu nomeei um ponto como sendo um ponto de partida. Foi um ponto aonde foi a primeira música que eu compus depois desse acidente quase trágico. E essa música tem uma curiosidade das 2 mãos. Eu tentei, quando eu voltei a tocar piano, né, com muita fisioterapia, eu comecei a tocar de uma forma muito bonita, que é a forma infantil, né, de buscar os sons. Você tem que ir com cuidado, e eu tenho muito som na cabeça, então eu não posso colocar nenhum em prática, né? O dedo não responde. Então foi um aprendizado bonito de começar a colocar as coisas, e eu tentei fazer uma música que as 2 mãos também se dialogassem, só que elas falassem línguas diferentes. Eu espero que vocês notem isso na composição. E muito obrigado, em especial um dos amigos que teve no acidente, o Tomás, que mora em São Paulo, que veio assistir o espetáculo, está aqui. Queria agradecer a ele ter salvado a minha vida. Foi o amigo que me levou para o hospital de forma muito rápida e que eu poderia ter empacotado ali rapidamente. Valeu, Tomás. Um ponto para vocês.
Obrigado, minha gente. Essa foi a derradeira do disco Solitude. E eu tô com... Bom, agora vai entrar a parte dos finalmente, né? Eu tô com uma música que eu fiz para sanfona, na verdade. Até estou aproveitando o ensejo do Ferragutti aqui ontem, que deu vontade de tocar ela na sanfona. Mas eu, enfim, não estou bom da coluna, não trouxe a sanfona também, então eu adaptei ela para o piano. É uma música muito legal que eu fiz numa época de uma viagem, quase uma expedição, né? A gente ficou meses em Canudos, a cidade onde teve a guerra, norte da Bahia. Ficamos na parte velha, Canudos Velha, do lado do açude, bem aonde fizeram açude para encobrir a guerra, onde tem a igreja, inclusive, debaixo do açude. E fomos pesquisar, fazer cultura popular, colher as informações, né, as pessoas que tocam flauta de pífano na região. Foi eu e um grupo de amigos pesquisar essa galera, e eu me deparei com um sanfoneiro muito interessante, um velhinho que se chamava Landinho Pé de Bode. Ele morava do lado do açude e era um senhor muito gozador. Ele tocava a sanfoninha dele, que é diferente do acordeon que vocês imaginam que vocês mentalizem. É uma sanfoninha bem pequenininha que tem só 8 baixos. 8 botõezinhos aqui e, sei lá, alguns aqui para fazer melodia. E é uma sanfona bem difícil de tocar, apesar de ser poucos recursos, né? E o Landinho, ele encasquetou comigo. Eu levei minha sanfona na época e ele virava... É difícil de tocar a sanfona dele, então eu pegava para tocar a sanfona dele. Óbvio que eu não conseguia nenhum resultado e ele ficava tirando o sarro da minha cara. E quando eu pegava a minha sanfona para mostrar para ele o que eu tocava, ele virava e falava: Caipira. Uma pausa aqui, Caipira era o meu apelido, dado por pessoas aqui de Botucatu. Vejam vocês aonde estamos, né? Ele falava para mim: Caipira, você é um sanfoneiro mão pesada demais, hein, velho? E me zoava com esse peso, né, da sanfona. Eu não sei o que ele queria dizer com isso, mas depois que ele falava, ele gargalhava. Então eu tinha uma pulga atrás da orelha com o seu Landinho. Então eu resolvi fazer uma música para ele, em homenagem a ele, chamada Sanfoneiro Mão Pesada.
Muito bem, muito bem. Obrigado a todo mundo que veio. Consigo ver aqui amigos e... Nossa, que legal demais tocar aqui para vocês, minha gente. Bom, eu vou fazer um bis espontâneo que eu já estava afim de tocar essa música mesmo, mas ela não estava no radar. E depois a gente decide se toca mais ou não. Mas essa música eu dedico a vocês, exatamente a vocês que são botucatuenses, que é uma improvisação livre em cima de grande Angelino de Oliveira. Vamos em Saudade da Minha Terra, minha gente.
fazer meus últimos agradecimentos aqui. Essa música foi para vocês, com certeza, botucatuenses que vieram, e a caravana de São Paulo também, muito agradecido aqui aos que puderam sair da cidade e vir para cá. Queria agradecer o Tico, a Cris, a Carol, Lorena, a Patrícia aqui da limpeza, o Fabrício no som, Danilo no vídeo, correto, Danilo? Danilo, ótimo. Cabeça, estou fazendo 41 anos amanhã, minha gente, então, massa, obrigado mais uma vez. Esse choro é também uma forma também de extravasar uma emoção que está contida há tanto tempo, querendo poder tocar o próprio álbum e fazer isso na própria cidade, em que as composições foram feitas, algumas delas, é muito, muito legal. Vou fazer um bis, então, que uma música que eu fiz há alguns bons anos atrás, aqui com o Henrique Menezes, o Coro de Grilo. Vou fechar com um frevo, que está no disco também, à venda lá na frente, quem quiser. É o frevo Vadio.